Ricardo, Thalita, Robelândio, Judite e Lúcia de Fátima. Qual o objetivo nosso hoje? É trabalhar um texto que foi nos dado pelo professor Martins, que fala sobre o educador quem ele é, baseado no texto de Lucchesi. E hoje nós vamos levantar alguns questionamentos de acordo com esse texto. O texto fala que esses desafios eles só podem ser enfrentados de uma forma mais radical. Então, sindicatos, movimentos sociais. Então, de um lado, participar desses movimentos sociais, deixar um pouco a sala de aula de lado, participar dessas reivindicações. E do outro lado, o professor não pode se ausentar de sala de aula porque é o único profissional que vai fazer uma mudança ali micro para depois essa mudança se tornar macro em sociedade. Então fica esse questionamento. Educador e educando, sujeitos da prática pedagógica. Quando abordamos o educador, automaticamente o educando está junto, pois não há educador sem educando. Ambos somos seres humanos com as heranças genéticas, relações socioculturais, chegando às experiências sutis do sagrado e da espiritualidade, levando em consideração o movimento construtivo e o movimento de regeneração. O movimento é o processo construtivo do ser humano durante a vida, seja fisiológico ou psicológico, isto sob o aspecto do espiritual, a vida. O movimento como a capacidade de regeneração que constrói o desvio, que gera um novo equilíbrio. O educador e o educando não são seres prontos, todos estão em construção, em processo de aprendizagem. Ambos existimos no movimento, construtivo ou regenerativo, para compreender que a vida não tem uma anatomia de aprisionamento e de fixação, mas sim uma autonomia de movimento construtivo e ou curativo. Boa tarde. Nosso tema é Educador, quem é ele? Então, peguei um tópico, princípios do desenvolvimento do ser humano. Segundo o autor, ele coloca que o primeiro diz respeito ao fato de que tudo na natureza se forma seguindo uma direção que vai do simples para o complexo. O primeiro princípio, de alguma forma, já foi tratado acima na medida em que assumimos que o ser humano é um ser vivo e pôs em movimento constitutivo e regenerativo. O autor se expressa sobre esse princípio, o processo formativo na natureza. A emergência de altos níveis de organização a partir de níveis mais baixos é uma lei natural básica, num sistema aberto. O princípio da autocura, a alma da terapia, assim como da educação, é uma expressão desta lei. Ou seja, quando o autor coloca, ele destaca que o nosso processo é natural, da natureza mesmo, Nós nascemos e aí nós vamos construir o nosso espaço. Nesse espaço, nós estamos sujeitos a estar no processo de formação aberto. Por quê? Se eu tenho um lar, uma família estruturada, com certeza o meu processo de educação vai ter um resultado. Mas se eu venho de uma família desestruturada, também vai ter outro resultado. E com isso, o que é que ele coloca? Que o educador ele tem uma grande responsabilidade em torno desse ser humano, que ele acaba tendo a responsabilidade de educar aquela pessoa para a vida, para o trabalho e até a questão espiritual mesmo, porque se a gente espiritualmente não está bem, consequentemente nossas atitudes acabam se perdendo, E aí ele coloca assim, o entorno do ser humano como de tudo que existe, pela potência e pelo confronto, contribui para que cada um de nós e cada existente ganhe sua forma. Então assim, como a gente discutiu bastante, a questão das nossas práticas, até que ponto nós queremos, qual tipo de educador, é o tipo de educando que nós queremos, Então assim, fica aí essa reflexão para que a gente possa dar mais continuidade, Boa tarde, pessoal. O assunto a ser abordado é o espaço da sala de aula. Que espaço é esse que a gente tanto fala? Na verdade, é o espaço da sala de aula no qual esse espaço deve ser um espaço
acolhedor e criativo. O aluno, ele precisa de um ambiente propício à sua aprendizagem. Então, esse espaço, ele precisa ter elementos importantes que favoreçam essa aprendizagem. E essa aprendizagem, segundo Bodella, ela se dá através de transformação de sentimentos. Então, através da transformação desses sentimentos que podem estar bloqueados ou não. No entanto, esse espaço, ele precisa ser agradável e acolhedor. Então, o educando, ele pode processar tanto o movimento de autoconstituição ou não, mas também ele pode... Deu branco. Nossos colegas já vinham falando sobre a questão dos desafios, né? Então, os conteúdos escolares também são desafios, porque conteúdo escolar hoje, em algumas escolas, tanto particulares quanto públicas, né? Elas querem o conteúdo como instrumento para poder passar no vestibular, para poder passar no Enem, certo? Para se dar bem numa prova. Mas, segundo Lucchesi, os conteúdos não são só para isso, são para isso também, certo? Para se dar bem numa prova, para se dar bem no Enem, enfim. Mas aprender o conteúdo, aprender um outro modo de ser, um modo de agir com o mundo, ou seja, trazer esse conteúdo para o nosso cotidiano. Muitos alunos chegam para a gente e perguntam: mas professor, para que serve a história? Para que serve a geografia, a matemática? Isso tudo está interligado. Se a gente for buscar na história, para que serve a história? A história ela estuda o quê? Ela estuda nós seres humanos, no tempo e no espaço. Ah, professor, mas que tempo é esse? Que espaço é esse? Tempo é o tempo cronológico. O espaço é o espaço onde aconteceu, certo? Então tudo está interligado. A matemática, o que é que ela tem a ver com a história? O português, a língua portuguesa, o que é que ela tem a ver com a história? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. A história, ela passou da pré-história para ser história antiga a partir do momento que o indivíduo passou a, como é que eu posso dizer, a desenvolver a escrita. Ele desenvolveu a escrita para quê? Para que ele desenvolveu a escrita? A matemática. A questão da escrita, né? A escrita ela foi desenvolvida com a necessidade do ser humano de anotar as coisas. Anotar para quê? Porque existia a questão do escambo, da troca de mercadorias, da venda. Foi aí que começou justamente o comércio. Então isso tudo está interligado. Você pode observar que a história, a geografia, a matemática, a língua portuguesa, as artes, a educação física, ela está tudo interligada, uma com a outra, certo? A educação física, para poder você cuidar do corpo, a história, a matemática, a língua portuguesa, ela está toda interligada. No final